descendentes da tribo de Levi, tá certo? Então, que sacerdócio é esse? Sacerdócio da ordem de Melquisedeque, tá lá em Hebreus fala sobre isso, tá certo? Então, a igreja é uma geração eleita por Deus, porque a igreja já estava no plano de Deus desde a fundação do mundo. Então, nação santa, porque por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, seu sangue derramado, na cruz do Calvário torna a igreja santa, tá certo? Louvado seja Deus por isso. O povo adquirido, porque foi comprado com alto preço esse povo, para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a finalidade da igreja, qual uma das suas finalidades? Anunciar o evangelho, as grandezas de Deus. Louvado seja Deus. O que mais? Ponto 3. A Bíblia nos prepara para morar com Deus eternamente. Oh, maravilha. Por fim, a Bíblia nos prepara para morar com Deus por toda a eternidade. Então, lá tem o manual. O que eu tenho que fazer para morar com Deus? Se alguém te perguntar assim, o que eu tenho que fazer para morar com Deus por toda a eternidade? Está na Bíblia. A Bíblia é a resposta. Lá tem a resposta para tudo. Para que um astronauta vá ao espaço pela primeira vez, ele precisa passar por um longo treinamento, por causa da diferença entre o lugar para onde ele vai e a Terra. O astronauta, sabemos que na Terra que tem gravidade, né? Nós temos ali a força da gravidade. No espaço já não tem aquela força da gravidade. Então, ele precisa treinar o seu corpo para se adaptar às condições do local, do espaço para onde ele vai, certo? Para tanto que os nossos ossos só são necessários na Terra, certo? Por causa da gravidade, por isso que nós temos ossos. No espaço, o osso perde a sua finalidade. Para tanto, quando o astronauta passa muito tempo no espaço, que ele vem para a Terra, ele tem sérios problemas com a sua estrutura óssea, certo? Então, ele tem todo um procedimento lá que ele precisa fazer para poder recuperar a sua digamos assim, a sua saúde óssea, podemos dizer assim, por causa da ausência da gravidade, tá certo? Então, o crente também, da mesma forma como o astronauta, ele precisa treinar, que aquele treina para poder para que o seu corpo se adeque às condições do espaço, da mesma forma nós precisamos treinar também corpo, alma e espírito, porque Paulo vai dizer na carta de Tessalonicenses, que o nosso espírito, alma e corpo sejam encontrados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Deus, ele quer que nosso espírito, ele esteja, que ele tenha nascido de novo, certo? Ele precisa que a nossa alma tenha sido transformada, ok? Pelo poder da palavra, salva pelo poder da palavra. Precisa que o nosso corpo, ele não esteja mais servindo nossos membros às obras da carne. Então, é necessário que os nossos membros, os membros do nosso corpo, estejam servindo a Deus, estejam sendo usados para a glorificação do nome do Senhor, e não para o pecado, certo? Então, é necessário que nós aqui na Terra, durante esse teste chamado vida, que nós também nos preparemos para poder estar com Deus por toda a eternidade. Porque lá no céu não haverá pecado. Se lá no céu não haverá pecado, então aqui nós não podemos praticar o pecado, tá certo? Não podemos viver. Eu costumo dizer que pecado na vida do crente é exceção, na vida do ímpio é regra, mas na vida do crente é exceção. Então, o crente, ele não vive praticando o pecado. Não é dizer que ele não peque. Porque existe a diferença entre o pecado, isso aqui a gente vai estudar melhor quando a gente estudar mais teologia. Mas existe diferença entre o pecado e os pecados. O pecado é aquele que nós herdamos de Adão, a natureza que está em nós, tá certo? A natureza pecaminosa que herdamos ao nascer. E os pecados são os pecados voluntários, né, que nós praticamos ao longo da nossa vida, tá certo? Então, o homem nascido de novo, ele não tem mais o pecado dominando os seus membros. E como ele não tem mais o pecado dominando os seus membros, não domina os seus pensamentos, porque quem governa seus pensamentos é Cristo, como Paulo disse, que nós temos a mente de Cristo, tá certo? Ele não vive mais para ele, como diz Paulo, quem vive é Cristo, certo? Então, o homem que nasceu de novo, o homem e a mulher que nasceu de novo, eles não têm mais o pecado, a carne dominando, a natureza pecaminosa no poder, no comando, certo? Ele sucumbe pelo domínio próprio, o poder da carne e o poder da velha natureza, do pecado. E os pecados ele não vive praticando, embora ele possa cometer, possa no sentido assim que ele cometa, não que possa, não é para pecar, certo?
aprenda uma coisa, nós devemos rejeitar as coisas, abandonar as coisas proibidas e devemos renunciar às coisas que são permitidas. Então, às vezes, nós precisamos renunciar àquilo que é permitido. Por exemplo, se a televisão está te roubando tempo com Deus, não é pecado assistir televisão, é permitido. Você pode assistir, também dependendo do que você assiste, né? Mas não é errado você assistir. Você sabendo selecionar a programação, não tem problema. Agora, se o momento da televisão está te roubando o teu tempo com Deus de qualidade, deixa a TV. Escolha orar, escolha buscar Deus, escolha a presença de Deus, tá certo? Então, coisas permitidas, quando elas estão de encontro a nossa busca por Deus, nós dispensamos, certo? Agora, o pecado, é proibido a nós. Então, o pecado nós abandonamos. Temos que abandonar as coisas que são proibidas. Os pecados são proibidos, então nós devemos abandonar os pecados, certo? Para isso é necessário vigilância. Por isso que Jesus dizia, vigiai e orai. Então é necessário que eu tenha uma vida íntegra diante de Deus, tá certo? Então não é dizer que você não vai cometer, não deve. Mas se cometer, é o que o João diz. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, tem um advogado. Mas é para não pecar. É como Jesus falou para aquela mulher, vai e não peques mais. É simples assim, tá certo? Porque tem crente que acha que é impossível você não pecar durante um dia. Meu Deus do céu, eu não sei de onde foi que veio isso. É possível você passar a vida, uma boa parte da sua vida sem pecar? Claro que é, pelo Espírito Santo. É óbvio que é, tá certo? Porque o pecado não é regra, é exceção. Então, se é exceção, significa que você tem que passar a maior parte do tempo sem pecar, é óbvio, né? Porque se você passa a maior parte do tempo pecando, não é exceção, é regra. E a Bíblia diz que aquele que pratica, que vive na prática, procede do diabo, ok? Mas a gente vai estudar melhor na hemorragiologia, não vamos adentrar muito nesse assunto. O crente também está sendo preparado para mudar de pátria. E a Bíblia é o instrumento usado por Deus para esta preparação. Então, na Bíblia é o meu manual, como a gente já viu lá atrás. Então, na Bíblia eu sei qual é a vontade de Deus, eu sei o que eu posso, qual é o alvo que eu tenho que atingir. Se eu me desviar do alvo, eu peco. Amastia, comenta amastia, errar o alvo, certo? Então, eu tenho que me concentrar naquele alvo e eu devo atingir este alvo. Então, a Bíblia, ela me ensina como atingir esse alvo. E para isso eu preciso ler, para isso eu preciso estudar, para isso eu preciso aplicar na minha vida, porque só ler por ler não adianta. A gente viu isso lá quando a gente estudou sobre alimentação, certo? Louvado seja Deus. Morar com Deus não é para todos, né? A vontade de Deus é que fosse para todos, mas infelizmente por causa do próprio homem, acaba não sendo para todos. Por causa da decisão do próprio homem não seguir a Deus. Então a Bíblia nos diz que somente aqueles que são nascidos da água e do Espírito irão reinar com Deus. A água é a palavra, a qual é aplicada em nossos corações pelo Espírito, que é o seu autor por excelência. Muitos ouvem a palavra da verdade e a rejeitam. Felizes são aqueles que receberam a Bíblia como palavra de Deus. Então Jesus ele fala, né, lá quando ele está conversando com Nicodemos, que aquele que não nascer da água e do Espírito não vai reinar, né? Não vai reinar com Deus, tá certo? Então morar com Deus, quando ele está falando de morar com Deus aqui, ele está falando de reino, certo? O reino por herança dado por Deus. Então, somente quem nasce da água e do Espírito poderá reinar, certo? Quem não nasce da água e do Espírito não pode reinar. Mas isso aqui a gente vai ver direitinho lá em Basileia ou Soterologia. A água é a palavra, certo? A qual é aplicada em nossos corações pelo Espírito, que é o seu autor. Então, o Espírito Santo, né, que é Deus, ele é o autor por excelência da palavra de Deus, da sua palavra. Muitos ouvem a palavra de Deus, mas eles podem resistir, ok? Então, a pessoa vai ouvir a palavra, mas rejeita, ela endurece seu coração, ela não quer, ela resolve não querer, certo? Mas os que recebem são felizes porque encontram o Criador, porque entregam suas vidas a Jesus e o Pai vem fazer morada nele, certo? Então, morar com Deus é mais de todas as recompensas, chegará o dia em que nenhuma dor e nenhum sofrimento será lembrado mais por aqueles que servem a Deus, ou maravilha, oxalá por esse dia. Então, um dia nós estaremos um dia na glória, com o nosso Deus, com os nossos irmãos que lá estarão conosco também. E lá nós não teremos mais preocupação com dores, com sofrimento, com enfermidades,
com ladrões, com bandidos, com insegurança, não teremos mais preocupação com a morte, com nada disso, não haverá nada a respeito de sofrimento para nós lá, tá certo? Então, nós estaremos para sempre com o Senhor em constante êxtase de alegria, muita alegria, sem nenhum sofrimento. Então, isso vai ser algo maravilhoso. E aí eu digo a você, vale a pena sim, você passa na terra, lutar contra o pecado, vale a pena você vencer o pecado, vale a pena você dizer não para os prazeres dessa terra, aquilo que não agrada o Senhor, vale muito a pena, vai valer a pena demais nesse dia quando você estiver lá, tá certo? E aí você vai ver que vai valer a pena. Eita, valeu todo o tempo que eu passei na terra, dizendo não ao pecado, dizendo não às coisas que não agradam a Deus. Valeu a pena, tá certo? Então os fiéis receberão a maior parte de todas as recompensas possíveis e imagináveis. Então morar com o Criador para sempre. Então isso aqui vai ser uma das maiores, vai ser a maior bênção nós estarmos no céu, a salvação. Depois disso terão outras recompensas, né, que nós teremos também lá, né, recompensas, as coroas, né, que são símbolos, né, de autoridade. Nós receberemos autoridade sobre nações, autoridade sobre, enfim, sobre países, aqui na Terra, né, enfim, também no Novo Céu, Nova Terra, deixa eu brasileiro. Mas, enfim, nós receberemos grandes recompensas inimagináveis, certo? Por isso que aquilo que o olho nunca viu, aquilo que o coração nunca sentiu, aquilo que o ouvido não ouviu e que nunca chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se você ama a Deus, passe pelas tribulações, passe pela prova dando glória a Deus. Saiba que a sua recompensa maior estará após essa vida, certo? Embora aqui também sejamos recompensados, não é só no céu não, mas a principal recompensa de todas, com certeza, é morar com Ele, estar lá e receber as bênçãos que Ele tem para nós lá, coisas inimagináveis. O gozo que teremos por toda a eternidade é algo que já podemos compreender em parte por causa da Bíblia, certo? Então, alegria. Então, nós, por cada Bíblia, quando a gente lê, imagina, quando você se debruça, que você lê a palavra de Deus, aquilo te traz uma alegria, aquilo te traz dentro do teu coração, traz uma felicidade imensa. Quantas vezes você, lendo a palavra de Deus, você não se emociona com a palavra de Deus, começa a esmiuçar o teu coração, começa a bater, começa a quebrar a dureza do teu coração, e você, de repente, se encontra chorando ao ver o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso, tá certo? Então, essa alegria, Deus nos concede por intermédio da Bíblia, tá certo? Um pouquinho, uma amostra do que nós teremos lá na eternidade, quando estivermos lá. Louvado seja Deus por isso. Então, é a Bíblia que estamos preparando gradativamente. Então, aos poucos, devagarzinho, aos poucos, a Bíblia nos prepara para esta mudança radical de nível. Porque tudo é um processo. Quando a gente vem para Jesus, que a gente aceita, que a gente ouve o Evangelho, que o Espírito Santo faz morar em nós, a gente inicia um processo chamado de regeneração, né? E aí há um processo de transformação da nossa alma, um processo de mudança de caráter. Por isso que aquele que roubava não rouba mais, aquele que furtava não furta mais, certo? O que praticava mentira, abandona a mentira. E, enfim, aquilo que era de ruim, aquilo que você praticava lá no mundo, que não agradava a Deus, os pecados que você praticava, você, quando vem para Cristo, você deixa essa bagagem todinha do lado de fora, certo? Você passa a deixar essa bagagem, claro que aos poucos, não é da noite para o dia, né? Então, a pessoa que fuma, por exemplo, claro que ela não vai deixar o cigarro da noite para o dia. A pessoa, enfim, tem certas coisas que a pessoa não consegue deixar de imediato. Tem coisas que ela consegue deixar de imediato, né? Mas tem coisas que ela não consegue deixar de imediato. Porque é um processo. A santificação, ela é um processo. A santificação